Nossa primeira leitura não é da palavra escrita, é a nossa leitura de mundo, né? De entendimento de quem nós somos, aonde nós estamos. Isso acabou. Agora as crianças são sequestradas pelos WhatsApp e coisas semelhantes. Eu defendo que a gente comece a leitura bem antes do berço. Tive meu primeiro contato com os livros desde quando eu tinha uns 4 a 5 meses, porque minha mãe, ela sempre leu pra mim. Criar uma mente crítica, sabe? Ter os pensamentos críticos. A leitura ajuda bastante. O início das histórias de quadrinhos, elas saíram dentro dos tabloides, dos jornais em tiras, né? Essa é a estrela principal. A nossa turminha. Literatura infantil é aquela obra literária com qualidade estética que não subestima a inteligência da criança e que é capaz de provocar na criança que entra em contato com essa literatura exercícios de imaginação, de reflexão, de entendimento da própria história. Para mim, um bom livro de literatura é aquele que dialoga com a criança, é aquele que conversa com a criança. Pequenas histórias que foram, de certa forma, permitindo que o meu raciocínio começasse a se desenvolver, não é? Histórias de afeto e de fraternidade. E isso foi encantador. Aí que eu me apaixonei pela leitura. Se no mercado europeu, em outros países, que já tem uma tradição mais antiga da literatura infanto-juvenil, Alemanha, Inglaterra, França, para o Brasil isso começou realmente a crescer em 1980. Alguns autores inauguraram o mercado, como Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Ziraldo, Pedro Bandeira, e dali para cá, muitos outros autores surgiram. O mercado usava muito traduções, e foi nessa época que começou a se apostar no autor brasileiro. E o livro começou a ficar cada vez mais bonito, a ilustração, o design gráfico, tudo a tecnologia foi trazendo para o livro a obra de arte. Hoje, um livro é o primeiro museu de uma criança. Eu tive meu primeiro contato com a leitura muito cedo. Minha mãe trabalhava em biblioteca, meu pai era jornalista, então eu tinha muito material de leitura dentro de casa. Aprendi a ler muito cedo, em torno a 4 anos, quando viram eu estava lendo. Eu não sei exatamente qual foi o primeiro livro que eu li. Eu lembro muito bem da sensação do primeiro livro que eu ganhei de presente, foi no Natal, foi Reinações de Narizinho. Devia ser quando eu fiz 5 anos, eu faço anos no Natal. Então devia ser ali, mas eu fui lendo devagarzinho e fui tocando para frente. Este é o grande rival da Mônica. Ele era o dono da rua, chegou a Mônica, roubou o espaço dele e ele está até hoje com os planos infalíveis tentando voltar a ser o dono da rua. Tirando essa diferença entre os dois, eles são muito amigos, se dão bem. Só de vez em quando eles são meio prejudicados
pelos foras desse personagem aqui, que é o Cascão, que entrega sempre os planos do Cebolinha. Quando me dei por gente, já folheava revistas ou livros do meu pai, um dia passei por uma rua perto de casa, eu morava em São Paulo, e vi no chão lá, perto de um depósito de papel, um gibi velho, sem capa, meio rasgado e tudo mais. Eu nunca tinha visto um gibi, história em quadrinhos. Eu peguei aquilo, olhei, tinha um coelhinho bonitinho, desenhado, cores, tinha histórias em preto e branco. Fiquei curioso para saber o que era aquilo. Levei para casa, perguntei para minha mãe. Isso é revista de quadrinhos, história em quadrinhos. Mãe, o que está escrito aqui? Daí ela me leu as historinhas. Eu tinha por volta de 7 anos, quando comecei a alfabetização, e minha irmã comprou uma revistinha do Pato Donald, eu lembro, e eu vi o personagem e achei maravilhoso, assim, me incentivou realmente. Aí todo mês ela trazia uma revistinha, às vezes 2, e eu fiquei fascinado. E sempre que eu juntava um dinheiro, que naquela época era uma coisa bem mais difícil a gente conseguir e tal, aí eu sempre pegava e ia comprar uma revistinha. Sempre que eu juntava o dinheiro, falava, vou comprar uma revistinha do Pato Donald para tentar acompanhar, que todo mês saía nas bancas e tudo mais. Daí meu pai começou a trazer gibi para casa. E eu pedia para a mamãe ler de novo, mais. Falou, olha, não dá para eu fazer o serviço na casa e ficar lendo para você. Então eu vou ensinar você a ler, assim você mesmo lê. Eu tinha meus 5 para 6 anos. E ela fez isso. Explicou, né, letrinha por letrinha, sílaba por sílaba, palavra por palavra, orações. E eu fui aprendendo. Em menos de 3 meses, eu estava lendo sozinho e deixando minha mãe sossegada. As histórias em quadrinho fizeram parte da minha trajetória de formação como leitora. Como eu nasci numa casa onde o meu pai não sabia ler e minha mãe só estudou até a 4ª série primária, a gente não tinha livro em casa, né? A gente não tinha livro nenhum, menos ainda livro de literatura. Eu lembro claramente que o livro que tinha na minha casa era a Bíblia e uma coleção de 3 dicionários, que minha mãe comprou com muita dificuldade porque ela sabia da importância de ter dicionário em casa. Bom, eu tinha 7 anos, né, quando a ideia do Calangutanga surgiu. E foi numa noite que eu tava com insônia. E aí minha mãe perguntou por que eu não tava conseguindo dormir. E aí eu falei, mãe, tem um calanguinho que é igualzinho a mim. Ele dorme de olhos abertos e fica acordado de olhos fechados. E aí ela ficou impressionada, né, com a minha criatividade e a gente correu pro computador escrever. Eram umas 3 horas da manhã, mais ou menos. E aí a gente teve que dormir, né, porque no outro dia eu tinha aula, mas a gente continuou escrevendo por mais ou menos 1 mês. Cada autor narra o seu processo. Autores que escrevem de madrugada, outros que escrevem à noite, uns que são inspirados pelo que leem e outros que buscam lá na sua alma, nos mais recônditos guardados, a sua inspiração. Eu vou contar a história de uma delas para vocês terem ideia do quanto a gente precisa conhecer essas mulheres. Para mim, a minha primeira leitura foi a leitura das narrativas da minha mãe, que era uma mulher negra, de uma força incrível e que tinha como uma das características marcantes ser uma grande contadora de histórias. Contadora de causos, histórias de assombração, histórias da roça, histórias da infância dela. Esse foi o meu primeiro contato com a leitura, porque lendo as narrativas dela, ouvindo as narrativas dela, eu fui criando gosto e vontade de conhecer outras narrativas. Foi muito bom ter
lido o primeiro livro sozinha, porque dá uma sensação de independência e uma sensação de estar mais livre pra ir para outros mundos sozinha. Na verdade, a ideia de escrever para as barrigas, né, para os bebês ainda na barriga das mães, surgiu a partir de uma oficina de leitura com um grupo de grávidas que eu frequentava na época que eu fui buscar um parto natural para minha primeira filha. Isso tem 20 anos, mais de 20 anos, né? A minha filha está fazendo 20 anos agora. E muito da necessidade mesmo de ter o que ler, né? Não que faça diferença, porque eu acredito que o momento da leitura para o ventre ele é muito mais afetivo do que cognitivo até, apesar de incentivar N, né, habilidades cognitivas no bebê. Eu gosto bastante de ler, assim, tanto porque me traz conhecimento, tanto porque é divertido ler, sabe? Eu me divirto lendo. Ao invés de, tipo, vamos se divertir vendo vídeo. Além de ouvir música enquanto eu leio, eu só gosto de ler. Ler é tipo um hobby pra mim. Queria ler mais. E havia uma infinidade de gibis saindo nas bancas de jornal. Daí então eu pedi para o papai e ele me trazia. Dia sim, dia não, ele trazia um gibi para mim. E eu me divertia muito com isso. Só que naquele tempo eu já queria, pensei e falei, vou fazer isso. Quando eu crescer, eu vou fazer isso. Eu vou fazer historinha, eu vou criar personagem e então eu preciso ler cada vez mais para aprender a fazer isso. E foi assim que tudo começou. Essa vontade lá na infância veio se estabelecendo, veio encorpando e me preparou para isso. Lógico, precisei estudar bastante, pesquisar bastante, até chegar a um estúdio como esse, que é um dos maiores do mundo de história em quadrinhos. A nossa turminha. Quem guarda lembranças das coisas que leu quando criança, é porque é uma projeção daquilo. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. O livro infanto-juvenil, de repente, nos coloca a criança já diante do mundo. Então, aquele seu universo que era pequeno, ele vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. Na minha escola, toda semana tem um projeto leitura, que cada um leva um livro para casa e depois tem que falar como que foi o livro. E com isso, todo mundo sempre gostou de ler na minha escola. Tem uma biblioteca lá, que também tem o projeto do passaporte da leitura, que toda semana a gente também leva um livro para casa, e aí a gente tem que escrever como foi o livro, escrever o nome da autora, a data e o nome do livro. Quando você não está na escola, o que os jovens, a maioria dos jovens vai fazer é ir pro WhatsApp e ficar falando cotidiano. A escola não, ela já incentiva com um projeto assim, outro ali, um trabalho. Vai incentivando os jovens a ler. A gente já pensou em ser escritora, mas hoje em dia eu já não sei o que eu quero ser. A gente já pensou, nós duas já pensamos em ser, mas eu não sei o que eu vou ser quando crescer. Hoje em dia eu quero ser jornalista.
Me ajudou muito, no começo de carreira, o fato de eu ter criado as primeiras histórias com personagens infantis, com crianças. Porque criança gosta de criança, gosta de brincar de criança, com criança, né? Eu creio que é uma fase de descoberta, né? Porque quando o incentivo vem dos pais, que é uma pessoa que está sempre presente com vocês, vai criando força, né? Porque no nosso país a leitura não é muito valorizada. E quando tem uma pessoa que está no seu meio, ambiente, assim, junto com você, que te incentiva, é como se fosse a cada dia você fosse... É como se fosse uma força a cada dia, é como se fosse um puxão para você continuar a querer novas descobertas a cada dia. Eu acho que a criança que lê desde sempre, que o bebê que lê ainda na barriga, ele certamente se torna um indivíduo mais seguro, né? Isso tem comprovações, né, médicas que o momento da hora de dormir, naquela fase que o bebê tem medo de se separar, ele acha que ele e a mãe são uma entidade só e que ele não consegue entender quando a mãe se separa, quando ele vai dormir, o choro. Tudo isso eu pude comprovar com os meus filhos, sem nenhuma pesquisa científica, que o momento de dormir, o momento da separação, quando tem um livro aberto e uma história no meio, fica até esperado. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo e joias de ouro. Legítimas. Está decretada a Lei Áurea. Gosto muito da Ruth Rocha, gosto muito da Ana Maria Machado, gosto muito do Ziraldo, né? Eu fui professora das séries iniciais durante quase uma década. Acho que o Monteiro Lobato tem um lugar importante no sentido de que ele é o precursor, né? Essa pessoa que começa a entender que é importante produzir literatura para as crianças, né? Entre os meus autores prediletos de literatura infantil, Monteiro Lobato é o grande mestre, foi por onde eu descobri literatura, ele tem um lugar muito especial. Além disso, tem todos os outros de minha geração, com que eu me sinto muito próxima, Ruth Rocha, Silvia Ortoff, Lígia Bojunga, Ziraldo, Bartolomeu Campos Queiroz, Fernanda Lopes de Almeida, enfim, muita gente. E vários estrangeiros que eu gosto imensamente, de Mark Twain a Milne e Lewis e vários outros. Eu cresci no pó de Perlim Pim Pim, então achava assim, Emília sempre foi ídolo, achava o máximo, aquela boneca abusada, falante, que fazia o que queria. O primeiro livro que eu li sozinha foi o Reinações, de Narizinho, né? E Caçada de Pedrinho. Isso, a minha mãe comprou a coleção, então eu tinha uma coleção de contos de fadas e uma coleção de Monteiro Lobato. Quando eu era garoto, gostava muito de ler Maurício de Souza, né? Cebolinha, Turma da Mônica, Pato Donald também. Todo o geral que eu gostava muito e futuramente, depois como eu fui aprimorando, eu gostei mais de super-heróis, né? E eu vejo isso muito nas garotadas. Hoje em dia o mangá, eu acho que é um dos a grande porta de leitura dos adolescentes para leitura, né? Hoje tem essa gama de quadrinhos diversificada que o público gosta, né? Eu acho que eu sempre escrevi. Eu escrevia muita carta para os meus primos que moravam longe, amigos. Eu fazia diário, eu trabalhava no jornalzinho da escola, então depois eu fui trabalhar em jornal, eu escrevia diariamente dentro do jornal, estudei letras e fui passando de uma coisa para outra. Então, quando me pediram, iam fundar a revista Recreio em São Paulo, me pediram para experimentar escrever uma história para criança, eu experimentei. E gostei muito de trabalhar com esse registro de linguagem, uma linguagem muito brasileira, familiar, oral, coloquial. E aí continuei nisso, pela linguagem. Assim, deixa eu dar. E eu abraço as duas.
ajudou muito a me expressar com os poemas, que eu vim parar aqui por causa de poema. E eu me expresso muito bem escrevendo e os meus pensamentos são mais ordenados assim. Nas escolas, usa-se muito os livros didáticos. Aí ele não dá conta, por exemplo, do tema água. Então, adota-se um paradidático para suplementar aquele conhecimento. Mas, se nós queremos a leitura pelo deleite, então é a literatura. A poesia, a crônica, a narrativa, o reconto, tudo isso é a literatura, né? E isso é que faz a criança se encantar. O transporte para o imaginário se dá no livro literário. Muitas vezes os pais falam, mas eu não tenho dinheiro para comprar livro, o livro é caro, mas tem as bibliotecas públicas, tem os eventos que sempre às vezes trazem os escritores para perto dos leitores, né? Tem as livrarias que por mais que queiram vender o livro, tem aquele espaço, principalmente nos espaços infantis, tem um espaço que o pai pode sentar, mesmo que ele não vá comprar livro algum, ele pode se sentar com seu filho e ler, ou deixar que seu filho leia para você. Às vezes as pessoas acham que produzir literatura para criança é falar no diminutivo, tratar a criança como boba. E os bons livros de literatura infantil que eu já encontrei são aqueles que partem de uma concepção de uma criança inteligente, problematizadora. São livros que trazem uma qualidade estética bem consistente. Eu já tenho um livro escrito que é As Aventuras do Calango Tango. E tenho um livro para mandar para a gráfica, que é A Incrível Fábrica de Borboletas. Ela comeu um pedaço de bolo, um sorvete, um pepino, um queijo, um salabim, um pirulito, uma torta, um salsicha, um doce e uma... que é isso mesmo, mãe? Melancia. E uma melancia. E ficou com dor de barriga. Não acreditava em fadas, mas queria acreditar. Dizia não, mesmo quando os sonhos murmuravam sim. A minha mãe, como eu disse, ela leu desde que eu estava na barriga. E isso que todas as mães deviam fazer, acho que me incentivou a ler muito, muito mais do que se ela tivesse lido só quando eu já tinha nascido. E mesmo quando eu não sabia ler, eu lia. Eu lia com as imagens. Que dá para ler imagens com o corpo, dá para fazer imagens com o corpo e muito mais. Quando eu comecei a ganhar prêmio, aí as editoras começaram a me procurar, perguntando se eu não tinha mais algum livro, se eu não podia escrever. Aí eu tinha gavetas cheias, eu escrevia havia 10 anos e nunca tinha publicado. E aí, então, eu disse, bom, então está na hora de publicar. O projeto Mulheres Inspiradoras nasceu do meu desejo de ressignificar a minha prática pedagógica e de reinventar a escola. Para mim, escola sempre esteve associada à aprendizagem, a desenvolvimento, à ampliação de repertório de mundo. E num dado momento na minha profissão, eu percebi que os estudantes, os jovens, não estavam se envolvendo na escola, eles estavam produzindo uma espécie de exclusão dentro da escola. Eles estavam lá pela socialização que a escola proporciona, mas eles não estavam se engajando naquilo que a escola estava propondo. O livro que eu mais gostei no projeto Mulheres Inspiradoras foi Quarto de Despejo e eu vou ler um trecho para você agora. Amanheceu chovendo e eu tenho só 4 cruzeiros e um pouco de comida que sobrou de ontem e uns ossos. Fui buscar água para pôr os ossos ferver. Ainda tem um pouco de macarrão. Eu faço uma sopa para os meninos. Vi uma vizinha lavando feijão. Fiquei com inveja. Faz 2 semanas que eu não lavo roupas por não ter sabão. Vendi umas tábuas por 40 cruzeiros. A mulher disse-me que paga hoje. Se ela pagar, eu compro sabão. Há dias que não vinha a polícia aqui na favela e hoje veio, porque o Julião deu no pai. Deu-lhe uma cacetada com tanta violência que o velho chorou e foi chamar a polícia. Trabalhando no mercado há quase 30 anos, em feiras, onde
a frequência de alunos e professores é grande, eu vejo que os professores, nos últimos 15 a 20 anos, eles têm buscado levar as histórias em quadrinhos para a sala de aula, que eles sentem que é um motivador da leitura, né? Ler é mais importante que estudar. Sobretudo se a gente pensar que estudar, dependendo da proposta que estiver se desenvolvendo, pode ser um processo muito vazio de sentido, né? Mas ler é a base de tudo. Eu não consigo imaginar uma pessoa bem formada, com capacidade de expressar os seus sentimentos e os seus pensamentos, sem ter passado pela leitura. Porque todos os processos cognitivos se dão pela narrativa. Isso é o que faz o pulo do gato. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu me senti bem realizada, assim, porque eu sempre quis soltar, assim, minhas ideias, sabe? Porque eu não conversava muito, assim, com os meus colegas de classe, eu conversava bem pouco com eles, assim. Eu, a maior parte do tempo, estava lendo, assim, no intervalo, sabe? E eu sempre quis, assim, liberar a maior parte das minhas ideias, e a maior parte das minhas ideias estão nesse livro. Aí, o meu segundo livro, né, que ainda vai ser publicado, tem o resto de todas as minhas ideias, assim, e eu tô planejando escrever um terceiro livro, mas ainda não decidi direito sobre o que vai ser. É um aprendizado a cada dia, né? Uma descoberta a cada dia. E a leitura é fundamental para isso, porque você vai criando como se fosse um repertório, né, para a sua vida, e a cada dia você vai sabendo resolver novas coisas, novos casos, entre outras coisas. Eu tinha uma bisavó que me contava histórias. E aquela narrativa me transportava para aquele lugar lá imaginário. E um pai leitor. Essas foram as maiores influências que eu tive. De modo que quando eu cheguei na escola, já com 7 anos, que eu me deparei com a biblioteca escolar, eu achei que eu havia chegado no paraíso. E li todos os livros da biblioteca. Eu não sei se existem bibliotecas suficientes no Brasil, acho que nunca há bibliotecas suficientes, mesmo nos países mais desenvolvidos, que tem muita. Nós tivemos uma expansão muito grande de bibliotecas municipais nos últimos 20 anos, digamos assim, quer dizer, com projetos sucessivos de criar uma biblioteca em cada município, e foi uma multiplicação do número de bibliotecas, estou falando de bibliotecas públicas. Mas nós não temos, culturalmente, o hábito de ir à biblioteca. Então, muitas vezes, tem biblioteca e não vai ninguém. Então, além disso, as bibliotecas brasileiras tendem a ter horários de funcionalismo público. Funcionam só dos dias de semana e fecham às 5 da tarde. Então, fim de semana ou de noite, quando as pessoas podem ir, não tem biblioteca aberta. De fato, há estudos conclusivos que evidenciam que a leitura ajuda a gente a desenvolver a inteligência. Quem lê mais amplia a sua capacidade de aprendizagem, a sua capacidade de compreensão, a sua capacidade cognitiva. É preciso incentivar as crianças a lerem, mesmo, não é? E, ao mesmo tempo, isso que se pretendia no nosso Aprendendo Direitinho, era também dar uma ideia de que os homens devem viver em harmonia, não deve haver dominação do mais forte, economicamente. Não é? As pessoas têm que viver com prudência e procurando encontrar a felicidade por aqui mesmo. A leitura é fundamental. Alguém ler para a criança, como diz o Daniel Pennac, é fundamental. A melodia da voz, o fio da narração, a compreensão do texto, o antecipar os sentimentos que a leitura traz, tudo isso é fundamental. Aprendendo direitinho. Uma conversa sobre coisas legais, porque criança também tem opinião. Começa aqui Aprendendo Direitinho, com Eros Grau. Olá, amigos. Aqui é o Vovô Grau. Essa música... Era uma vez, no tempo dos reis e rainhas, uma linda menina que se chamava Cinderela.
Ela morava com a madrasta. A madrasta da Cinderela tinha 2 filhas. O certo era as meninas ajudarem a mãe nas tarefas. Era interessante porque a gente construía, a partir de uma história, um caminho do imaginário até a realidade de hoje. Ainda que a realidade de hoje talvez é mais difícil contar a realidade de hoje numa história do que antigamente. A criança precisa ter acesso ao livro. Então, nós precisamos ter livro em casa, ter livro na escola, levar as crianças em bibliotecas públicas, levar em livrarias, a museus, porque o filme, o livro, o teatro, eles estão todos intrincados. A arte, em geral, favorece as várias vertentes da arte. Vendo como esses programas foram feitos com muita dedicação de todos, a gente fica... Eu, de repente, agora me dá a sensação de que eu já disse tudo, não tem mais nada para dizer. As coisas simples é que valem na vida, não é? Eu acredito que a literatura infantil é uma ferramenta, e é uma ferramenta poderosa para que a criança alce voo. Eu diria, meus amigos, façam os seus filhos lerem e peçam que eles fiquem dominados pelas imagens que aparecem. Hoje mais nesse negócio aí de WhatsApp, não é, do que na própria televisão. Quem vive fascinado por esses instrumentos eletrônicos que andam por aí, perde não apenas a capacidade de comunicação, mas eu diria que é incapaz de alcançar plenamente uma coisa fundamental na vida que eu chamo a esperança.